Olá, amigos, continuando aqui as nossas aulas de Direito Penal Simplificado. Vamos tratar ainda hoje de mais um princípio do Direito Penal, princípio da insignificância ou bagatela. Este princípio, que não está esculpido em nenhuma lei, não está escrito em lei penal vigente hoje no Brasil, mas é um princípio amplamente aplicado e reconhecido, inclusive em todo o mundo. O princípio da insignificância ou bagatela diz respeito a um crime que já existe, um fato típico já descrito em lei como conduta criminosa. Não há de se confundir com o princípio que já estudamos da intervenção mínima do Estado, com o princípio de que condutas que são ínfimas para o meio social, de pouca lesividade ou nenhuma lesividade, deva ser tipificada como crime. Por quê? Porque nós vimos em aula anterior que outros ramos do direito têm o condão de coibir ou de reparar a pessoa que sofreu alguma lesão, devendo ser mínima a intervenção do direito penal. Se você não recorda bem, retorne aí a aulas anteriores, onde tratamos desse princípio da intervenção mínima. O princípio da insignificância ou bagatela diz respeito a um crime que já é tipificado, que existe, mas que a conduta do agente ocasionou uma lesão em termos de valores. O princípio da insignificância e bagatela nos crimes contra o patrimônio diz respeito a valores, certo? Por exemplo, um crime de furto, né? Onde é subtrair coisa alheia-móvel para si ou para outrem, né? Sem uso de violência, porque se houver violência, subtrair coisa alheia-móvel para si ou para outrem mediante o uso de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Aí é o roubo, né? A conduta chamada também de assalto. Mas no crime de furto, por exemplo, onde se subtrai a coisa alheia-móvel para si ou para outra, ou para a terceira pessoa, se essa coisa alheia-móvel for, por exemplo, uma caneta, né? Alguém foi no seu escritório, na sua loja, e furtou uma caneta. Essa caneta, dependendo do valor da caneta, existem canetas caríssimas, dependendo do valor da caneta, existe um entendimento que é suportado, que é embasado, na verdade, pelo princípio da insignificância e bagatela, que, dependendo do valor da caneta, o Estado não vai intervir. Ali vai haver aquela pessoa não será punida, por quê? Porque será absolvida diante de uma defesa que argumentou e provou que ocorreu insignificância, ocorreu bagatela. E isso de um objeto não é ligada ao poder aquisitivo da vítima. Por exemplo, se uma pessoa milionária tem um veículo de pouca monta, um veículo usado, antigo, de pouca monta, que vale pouco dinheiro, e furtam aquele veículo, não se vai analisar se ocorreu ali, se podem ser aplicadas a ocorrência do princípio da insignificância ou bagatela, levando em consideração o valor do veículo. Então, por exemplo, uma pessoa milionária e que tem vários carros aí que custam 500 mil reais, 1 milhão de reais, e tinha ali um veículo velho na sua casa, por algum motivo, que custava 10 mil reais, e furtaram esse veículo. Neste caso, não se vai levar em conta o poder aquisitivo da vítima e o montante do valor, que é ínfimo para ela em termos financeiros. O que se usa é a jurisprudência dos tribunais superiores para a aplicação desse princípio. O entendimento desde 2023, até antes já entendiam até isso, que o valor de um bem que foi ocasionado contra um bem que tem valor econômico de uma vítima, se for abaixo de 10% do salário mínimo vigente, não se vai punir o infrator, certo? Então, no exemplo da caneta, uma caneta dessa aqui não vale 10% do salário mínimo. Hoje, eu estou gravando aqui essa aula,
O salário mínimo é R$ 1.518, salvo engano. Então daria R$ 151,80, né, e 80 centavos, mais ou menos, o 10%. Então essa caneta não vale R$ 150. Então, se uma pessoa furtasse uma caneta dessa, é aplicado o princípio, a defesa, claro, cada caso é um caso, a defesa vai alegar, vai argumentar e vai convencer o juízo e provavelmente a pessoa será absolvida pela ocorrência do princípio da insignificância ou bagatela. Isto é usado até mesmo pelas fazendas públicas. Tanto a Fazenda Pública Federal como a Fazenda Pública Municipal dos estados, existe sempre um valor mínimo para a execução fiscal. Existem casos na Fazenda Federal que esse valor ultrapassa R$ 2.000. A Fazenda Federal não executa porque entende que aquele valor não vale a pena o processo de execução. Então, o que acontece é que o princípio da insignificância ou bagatela no direito penal, estamos falando agora ainda de casos de valor, né, bem jurídico tutelado que possuem valor econômico, se o bem atingido for de um valor de até 10% do salário mínimo vigente, pode incidir ali a ocorrência do princípio aqui que estamos estudando da insignificância ou bagatela. Não há de se confundir, por exemplo, com a questão da não aplicação de pena, né, porque não há crime, quando, por exemplo, a esposa furta o marido, ou quando o marido furta a esposa, ou quando um filho furta o pai ou a mãe, ou quando a mãe ou o pai furtam o filho. Matéria que veremos bem adiante, mas nesses casos de furto, né, onde não há violência nem grave ameaça contra a pessoa, e tem esse grau de parentesco, não há crime, uma política criminal que busca não fragilizar os laços familiares, né? Salvo se a pessoa lesionada for idosa, né? Se a pessoa lesionada for idosa, dentro da idade que a lei considera idoso, que pode variar, já foi 60, já foi 65, pode variar, essa pessoa, se ela for furtada, o marido ou a esposa furtar, o filho, o pai e a vítima foi idosa, aí sim há a ocorrência do crime de furto. Então, o que acontece é que, ocorrendo este dano, por exemplo, no caso de lesão corporal, né? Quando a questão for lesão corporal, por exemplo, um beliscão que deixou uma vermelhidão, também pode ser aplicado o princípio da bagatela, mas aí nós temos que lembrar da Lei Maria da Penha. Nestes casos, não vai ser aplicado. Inclusive, o STF tem entendido que quando houver violência ou grave ameaça, também não se aplica o princípio da bagatela. Aí vai entrar uma discussão, realmente, entre acusação e defesa. Se um beliscão, né, um homem beliscou outro, deu um beliscão, ficou vermelho, vai ser aplicado o princípio da bagatela ou vai haver uma lesão corporal? Pode acontecer qualquer uma das duas coisas, né? Então, este princípio é um princípio importantíssimo no direito penal. No exterior, ele foi usado de uma forma errada agora há pouco tempo, inclusive nos Estados Unidos, no Canadá também, onde simplesmente alguns estados que têm autonomia penal determinaram que furtos de valores elevados não seriam coibidos. Isso levou a pessoas entrarem no Canadá, nos Estados Unidos, em lojas, pegarem roupas, tênis, produtos que teriam um valor econômico mais elevado e saírem ali caminhando tranquilamente. Política penal que agora foi mudada, né, está sendo mudada nos Estados Unidos, porque também é um absurdo, né? Até 10%, né? 10% em determinados casos tem que ser avaliado de per si, porque imagine uma pessoa que ganha um salário mínimo. A pessoa que ganha um salário mínimo e tem um objeto seu furtado do valor de 10 salários mínimos, aquilo faz falta para aquela pessoa. Então, mas em regra, lembrando, do jeito que não se aplica para o rico, ao milionário, porque o valor de 10 mil era ínfimo, também não vai se aplicar para a pessoa que ganha um salário mínimo, porque o valor de 10% do salário mínimo seja alto para ela, de 11% seja alto para ela. Mas
como dito, é para analisar-se de per si. Cada caso é um caso. Outra coisa importante, para finalizar este tema, é que não há de se confundir o princípio da insignificância ou bagatela com os crimes de pequeno potencial ofensivo, que são de responsabilidade dos juizados especiais criminais. O crime de pequeno potencial ofensivo, existe sim um potencial de lesividade, existe sim uma importante agressão ao bem jurídico tutelado, mas o crime, por ter uma pena menor, por ter uma pena que não excede ali, a pena mínima não excede ali 2 anos, então esse crime, por política criminal, ele é de responsabilidade dos juizados especiais criminais. E ali, claro, tem as benesses do juizado especial, né? Sucício processual, transação penal, composição civil dos danos. E aí a pessoa pode sim a ser beneficiada por algum desses instrumentos de não prosseguimento do processo criminal e fazer o acordo, a transação penal, o acordo, prestação de serviço à comunidade, pagamento de cesta básica para determinada entidade ou determinado valor para determinada entidade, ou ainda a composição civil dos danos, onde uma parte acusada compõe civilmente com a vítima. E ali se encerra aquele processo durante 5 anos, né? No caso de composição de transação penal, ele não pode, passa 5 anos sem poder fazer nova transação penal. Então, nesses casos, não é princípio da insignificância ou bagatela. É a questão dos crimes de pequeno potencial ofensivo, que as penas não ultrapassam a pena mínima 2 anos. Então, finalizando aqui mais uma aula. Se você tem alguma dúvida, né, me encaminha aí. Fica assim o princípio da insignificância e da bagatela estudado e entendido. E voltamos em uma próxima aula com direito